implementar ações efetivas de diversidade e inclusão racial nos escritórios de advocacia. Olá, eu sou Leandro Ramos e esse é o Juridicast, o seu podcast de marketing jurídico. Nos últimos anos, as maiores bancas jurídicas do Brasil passaram a implementar iniciativa para promover a diversidade étnico-racial em suas empresas. Ainda que seja possível perceber avanços em ações desse tipo, o mercado jurídico ainda carece de muitos atos pró-combate ao racismo. Para discutir esse tema, tenho a honra de receber aqui no Juridicast o advogado Fabiano Machado da Rosa, que é sócio fundador do Petri e Machado da Rosa Advocacia. Fabiano, muito obrigado pela sua presença e é um grande prazer ter você aqui com a gente. Leandro, muito obrigado pelo convite. Para mim é um imenso prazer estar aqui falando com o Juridicast, que é um dos mais respeitados podcasts de advocacia do Brasil, que, na minha opinião, sabe, Leandro, quero aproveitar para te dar os parabéns. Tem trazido temas tão relevantes e atuais para um mercado que, hoje em dia, vive intensas transformações. Por isso, muito obrigado. É um prazer estar aqui com você e falando com os seus ouvintes. Muito obrigado, Fabiano. Para a gente entrar aqui no tema, por que a inclusão de profissionais negros nos escritórios de advocacia, além de ser uma demanda histórica, torna-se hoje cada vez mais necessária para as bancas que querem se manter relevantes no mercado? Leandro, a pergunta é excelente, mas eu vou começar brincando com você. A demanda não é histórica, não. A demanda é muito, mas muito atual. O Brasil é um país que tem vergonha de dizer que tem preconceitos e discriminações. Eles existem. E se existem no Brasil, existe também nos mercados, e se existe no mercado, também existe no escritório de advocacia. Por que é tão importante para os escritórios hoje responderem a essa demanda de aumentar a sua diversidade interna? Porque isso é, de certa maneira, Leandro, um imperativo da nova economia. Isso, de certa maneira, é pedido pelos nossos clientes e é demandado internamente pelos nossos colaboradores. Eu costumo brincar que a gente vive uma pressão em dois sentidos. De dentro para fora, porque os colaboradores de hoje, advogados, advogadas, estagiários dessa nova geração não aceitam trabalhar em ambientes que não sejam acolhedores, diversos, ambientes marcados pelo respeito, pela transparência, pela conformidade. Portanto, internamente haverá essa pressão. E, atenção você que é sócio de um escritório de advocacia, vai ser muito difícil reter talentos em escritórios que não promovam, valorizem e efetivamente pratiquem uma política de diversidade. A pressão vem de fora, Leandro, porque também de fora os nossos clientes, a sociedade, demanda outras posturas, e que são posturas Perfeito. Alinhadas com novas formas de fazer negócio, e aí a gente conhece o que as políticas de ESG estão causando de impacto na mudança dos negócios. Portanto, é uma pressão interna e é uma pressão externa. Diversidade não é mais uma opção. Diversidade já faz, na minha opinião, mas cada vez mais fará parte do modelo de negócio. Maravilha, Fabiano. E, baseado no que você respondeu, que orientações que você daria aos escritórios com equipes pouco diversas, mas que identificam nessa sua fala uma necessidade de mudança? Há muitos conselhos, mas eu vou ser muito sintético. 3 deles aqui para ajudar numa reflexão. Tá. Primeiro ponto, identificação. Identifique internamente como está o seu ambiente de diversidade. E quando a gente fala de diversidade racial, essa identificação é fenotípica, Você muito rapidamente consegue identificar na foto do seu escritório como ele está. Você tem advogados negros e negras no seu escritório? Você tem mais homens que mulheres? Como está a foto do seu escritório? Então, o primeiro conselho, vamos pegar? Faz a foto do seu time, para diante dela e olha e diz para você mesmo, como está a minha diversidade? Como está a diversidade do meu time? Primeiro conselho. Segundo conselho, calma, muita calma. Por quê? Porque a gente mexe numa área muito sensível, que é o recrutamento de pessoas, contratação de pessoas, sobretudo para um escritório de advocacia. Eu costumo brincar, Leandro, quando eu falo sobre isso, o nosso produto não é borracha, não é perfume, o nosso produto não é petróleo, o nosso produto não é passagem de avião. O nosso produto é entrega intelectual. Portanto, o pilar de um escritório de advocacia são os homens e as mulheres que estão dentro dele. Por isso, o segundo conselho, calma. Identifique como está a sua diversidade e depois, com calma, analise como você pode enfrentar um eventual cenário de uma baixa diversidade. O meu terceiro conselho, desenhe uma política de recursos humanos que contemple proativamente, aumentar a diversidade no seu ambiente. Veja bem, isso não tem nada a ver com sociologia, com história, não tem nada a ver com uma ideia política de esquerda, de direita ou de centro. Isso tem a ver com o mercado de hoje. Vou citar como exemplo aqui um estudo feito pela McKinsey, que é uma das consultorias mais respeitadas do mundo, em que ela tem um estudo periódico que ela fala, o estudo se chama Diversity Matters, a diversidade importa, a diversidade gera impacto. E um dos elementos centrais desse estudo, uma das conclusões, Leandro, é que
Ambientes com alta diversidade são ambientes mais lucrativos. E são mais lucrativos por muitos motivos. Então, identifique, tenha calma em desenhar políticas efetivas de recursos humanos e aplique proativamente, medidas para elevar o seu grau de diversidade no seu escritório. Legal, Fabiano. E, na sua opinião, quais são os erros mais comuns que as bancas jurídicas estão eventualmente cometendo, e até de forma inconsciente, né, muitas vezes, em relação à diversidade e inclusão racial? Acho que o primeiro ponto é negar o problema. Tá. Negar que haja no ambiente jurídico dos nossos escritórios uma desigualdade na proporção de advogados e advogadas que você tem dentro de casa que são negros e negras. Identificar que isso é realidade. Para mim, essa negativa, que é inconsciente, muitas vezes, ela é o maior e mais perigoso erro. O segundo erro é dar aquela resposta de que nós não olhamos a cor, nós olhamos o mérito. Porque a discussão sobre o mérito, ela é extremamente relativa. Mérito tem muito a ver com o ponto de largada numa corrida. Tá. Se a gente tivesse que fazer aqui uma metáfora, imagine você que está nos ouvindo agora no Juridicast, que a gente está falando de uma prova de 100 metros rasos, e aí você está vendo aquela prova pela televisão, final da Olimpíada, e aí você vê todos os corredores. E aí, 100 metros, 50 metros à frente estão corredores brancos e 50 metros atrás corredores negros. E aí, pum! Começa a largada e todo mundo sai correndo. Quem sai 50 metros na frente chegará na frente. Isso tem a ver com desigualdades. E são desigualdades estruturais. Isso não é culpa do escritório de advocacia, não. Isso é resultado da desigualdade social que a gente percebe na sociedade brasileira. E aí, quando a gente estabelece que mérito é um critério, e ele tem que ser sim, mas desde que ele seja contextualizado. Para mim, esse é um outro grande erro que os escritórios cometem. Perfeito, Fabiano. As ações de inclusão, elas devem se restringir somente ao processo de recrutamento ou não? Olha, aqui acho que tem um ponto importante que a gente tem que colocar para você que nos ouve no Juridicast. O primeiro ponto existe uma diferença entre diversidade e inclusão. Essas duas palavras, elas não são sinônimos. Isso é importante. Então vamos lá. O que é diversidade? Diversidade tem a ver com representatividade. Então você pega a sua foto com 10 advogados no seu escritório e você vê se há diversidade racial, se dos 10 você tem algum negro. Então vamos dar um exemplo concreto, porque a gente fica com muita teoria e foge do problema. Se você olha a foto do seu escritório e tem 10 homens, você não tem diversidade de gênero. Se você olha a foto do seu escritório e tem 10 homens brancos, você não tem diversidade racial. Se você olha a foto do seu escritório e não tem nenhuma pessoa com deficiência, você não tem inclusão de pessoas com deficiência. Então, o primeiro ponto diversidade tem a ver com representatividade, tem a ver com, eu diria, inclusive, que é quantitativo. Você tem pessoas representando elementos da sociedade no seu escritório. Inclusão tem a ver com mudança de cultura e de comportamento, permitindo que estas pessoas, uma vez contratadas no seu escritório, sejam acolhidas, respeitadas, façam parte do escritório, tenham condições de mobilidade, de crescimento, de promoção, tenham condições de ocupar espaço. Tem uma frase que eu gosto, uma analogia que eu gosto muito, Leandro, que é convidar para a festa e tirar para dançar. Muitas vezes você já ouviu isso, mas eu acho que ela diz muito o que a gente quer falar. Diversidade é convidar para a festa. Agora, você não convida alguém para a festa e diz, você entra, mas você não dança. Você convida também para dançar. Sim. Quando você convida alguém para a festa, você quer que essa pessoa se divirta com você. Então, brincadeiras à parte, você agora que nos ouve pelo Juridicast, compreenda. Diversidade é aumentar a pluralidade do seu time. Inclusão é este time plural ter as mesmas condições de crescer, se desenvolver, trabalhar, ganhar dinheiro no seu escritório. Bom, dito isso, vamos à sua pergunta. Por que as ações de inclusão não devem se restringir somente ao processo de recrutamento? Porque, assim, no fundo, o recrutamento é a porta de entrada. Ele é a porta de entrada. E é aí que você toma as decisões que são o parâmetro para ocupação da vaga que está aberta. Então, ele não pode se restringir, porque aí é o primeiro de vários outros passos. Esse é o ponto. Não basta contratar. Uma vez contratado, um profissional, homem, mulher, negro, uma pessoa gay, lésbica, uma pessoa com deficiência, uma pessoa com mais idade,
né, no caso da discriminação por faixa etária, ou seja o que for, depois dessa pessoa contratada, ela vai entrar no seu escritório e você precisa aproveitá-la integralmente. Não só o que ela pode entregar para você, atenção, sócio do escritório de advocacia, como advogado ou advogada, mas o que ela pode entregar para você como pessoa, como visão de sociedade. Perfeito. Como diversidade dos enfoques, das perspectivas. Isso é uma força, isso é um ativo das organizações. Está provado, inclusive tem um artigo excelente da Harvard Business Review, que vai falar que quanto mais as organizações têm um nível satisfatório de diversidade e essas pessoas contratadas são incluídas, fazem parte efetivamente das organizações, das decisões, do planejamento estratégico, são organizações mais fortes, porque estão mais aptas a compreender a realidade do mundo que nós vivemos. Tem um livro que eu recomendo muito, e vou recomendar aqui no Juridicast, não é um livro de direito, chama-se Ideias Rebeldes. Ideias Rebeldes, da editora Alta Life, escrita por Matthew C. Edge. Ideias Rebeldes, onde ele fala o poder de pensar diferente, a diversidade do pensamento transformando o bem. Nesse livro, Leandro, o primeiro capítulo desse livro, ele começa falando de alguma coisa que me chamou a atenção, porque eu imaginava que o primeiro capítulo ele fosse abordar temas corporativos, de gestão, de marketing, de governança. Sabe qual foi o primeiro capítulo? Qual? Ele falou sobre a queda das Torres Gêmeas. Olha só. Sobre o 11 de setembro nos Estados Unidos. E aí, o seu ouvinte vai nos perguntar agora, o que isso tem a ver? E olha a perspectiva que o autor adota. Ele vai analisar que lá em 2001, e 2099, enfim, o perfil dos analistas da CIA era um perfil com baixíssimo grau de diversidade. Não havia entre os analistas da CIA nenhum muçulmano, por exemplo. E aí o autor explica que quando o Osama Bin Laden anuncia e conclama parte do mundo muçulmano a entrar em guerra contra os Estados Unidos, ele faz esse anúncio. Você pode dar uma googlada e vai achar. Ele faz esse anúncio na frente de uma caverna. Ele estava escondido nas montanhas do Afeganistão. E ele faz esse anúncio na frente de uma caverna. E aí o autor do livro, Matthew Syed, diz o seguinte: para quem não é muçulmano, o anúncio dele na frente de uma caverna não quis dizer nada. A leitura é: ele fez o anúncio na frente da caverna porque ele estava escondido numa caverna. Para quem é muçulmano, ao contrário, a leitura é outra, porque faz uma ligação direta ao profeta Maomé, que quando fez o anúncio de algumas das mais importantes elementos da religião muçulmana, fez diante de uma caverna. Existe uma simbologia diferente para o mundo muçulmano do que é estar numa caverna, diferente para um ocidental. Portanto, dizia o autor, que se um analista da CIA, um olhar muçulmano, diria que a análise final disso seria: esse anúncio é muito sério, existe uma simbologia, foi pensado, é planejado, e talvez colocasse numa espécie de classificação de risco, um risco maior do que um autor que não tem essa referência. Veja bem, ter referências é ter repertório. Vou dar um exemplo que é meu. Esse exemplo, você que nos ouve vai compreender muito bem. Eu estava esses dias no escritório, conversando com uma das minhas colegas de advocacia, uma advogada, e eu peguei e fiz uma brincadeira falando sobre um determinado programa de televisão. Ela olhou para mim e não sabia do que eu estava falando. Um dos principais programas de televisão que já aconteceram no Brasil. Eu tinha brincado com ela falando do programa Aqui e Agora, que era um programa de televisão. Você que é um pouco mais velho vai lembrar que tinha no SBT, fazia matérias mais de violência, tinha o famoso Gil Gomes, lembra? Aqui e Agora. Sim. Lembra você que está nos ouvindo? Você que está nos ouvindo se lembra, você tem uma idade parecida com a minha, eu tenho 43 anos. A minha advogada olha para mim e diz: eu não sei o que o senhor está falando. Por quê? Porque ela nasceu em 1992. Portanto, atenção, sócio do escritório de advocacia, se você tem mais de 35 anos, nós já não temos tanto repertório para compreender muitas das coisas que estão acontecendo agora. Portanto, a diversidade no recrutamento é o primeiro passo. Para quê? Para que mais pessoas com backgrounds diferentes, com idades diferentes, com experiências de vida diferentes, com formações diferentes, componham o seu quadro de talentos. E esse quadro de talentos mais plural faz da sua empresa, e aqui, o seu escritório de advocacia, o sua advocacia, com maior capacidade de ler o mundo em que nós estamos. Gente, ler o mundo significa tomar decisões certas e decisões erradas. De que lado você quer estar?
É impactante, né, Fabiano? E te ouvindo falar, né, me faz pensar numa outra pergunta. Ok, se eu garantir a entrada de profissionais diversos, o que eu devo fazer para garantir a permanência deles, né? Porque, como você bem mencionou, não basta só contratar. Aí que nós estamos, como eu falava antes, né, Leandro? A diferença da diversidade para a inclusão. Você contratou, maravilha, parabéns. Agora a sua foto ela está mais diversa. Que bom. E agora, como que a sua organização vai poder aproveitar ao máximo o fato de você ter profissionais diversos no seu escritório? Veja, não é você fazendo um favor, é você se beneficiando. Eu estou aqui propondo uma mudança de enfoque. Porque sempre que se fala do assunto o seu escritório pode ajudar, você vai incluir, é importante para a pessoa incluída. Ótimo, isso tudo é verdade. Mas aqui eu quero falar como dono de escritório para outros advogados, também são donos e sócios. Quando você contrata um profissional, quando você tem atenção à diversidade, você cria um novo ambiente no seu escritório. E esse ambiente, como ele pode ser o melhor possível para que o seu escritório ganhe com isso? Bom, a resposta agora nós vamos falar de inclusão. O escritório tem que estar pronto para incluir. O escritório tem que estar pronto, Leandro, para ser um ambiente de acolhimento. Acho que essa palavra ela é muito importante. Um ambiente de acolhimento e um ambiente não violento. Eu gosto muito de dar exemplos. Você imagina que seu escritório contratou um jovem advogado negro, formado com muito esforço numa faculdade qualquer, X, e começa a trabalhar no seu escritório. E ele é de uma situação econômica mais vulnerável. Veja bem, não é porque o advogado é negro ou negra que ele tem problemas financeiros, tá? Vamos também começar a tirar esses sinônimos errados, que se o advogado negro, ele obrigatoriamente será pobre. Não. Mas digamos que sim, seja um profissional com uma vulnerabilidade econômica. E aí você marca uma happy hour no final do dia ali no Paris, no Shopping JK, por exemplo. E aí daqui a pouco você marca uma happy hour em qualquer bar legal e gostoso aí da Faria Lima, do Itaim, da Vila Olímpia. E não tem problema nenhum. Quando acabou a noite, cada um vai gastar R$100. Isso pode excluir muitas pessoas dessa happy hour. Veja bem, o exemplo ele é muito simplório para você que nos ouve, mas a partir de um exemplo simplório, eu quero propor a você uma reflexão mais profunda. Que reflexão é essa? O ambiente precisa estar adaptado e precisa estar pronto para se adaptar, para receber, para acolher, para abraçar alguém que chegue para trabalhar no seu escritório. Se você contrata um cadeirante e o seu escritório não tem nenhuma acessibilidade, como que essa pessoa vai chegar para trabalhar na sua mesa? Não é? Sim. Isso também vale quando você faz a inclusão no escritório de advocacia, que é um ambiente tradicionalmente conservador, de jovens profissionais, advogados negros e negras. Como você está pronto para falar sobre o assunto do racismo? Ele existe. Como você está pronto para trabalhar uma mudança na sua linguagem? Porque há um monte de expressões que são hoje inaceitáveis e que têm cunho racista, como outras expressões têm cunho machista e assim por diante. Então, talvez você tenha que mexer na linguagem interna do seu escritório. Talvez você vá ter, sim, que marcar um happy hour em outro lugar. Talvez você vai ter que criar no escritório algum tipo de mentoria para que o profissional que tem um gap em inglês ou que tem um gap em algum elemento técnico possa, enfim, ter um aprofundamento, um espaço para aprimoramento de algum skill que talvez ao longo da vida não teve oportunidade de ter. Eu tenho 43 anos, venho de uma família em que eu tive acesso à educação de muita qualidade, tive a graça de ter uma mãe professora, mas eu não tive condições de fazer um curso de inglês, eu não tive condições de fazer um intercâmbio. Hoje o meu inglês, ele funciona, mas ele tem os gaps de um inglês que foi feito de forma tardia. Mas tudo bem, a gente compreende, a gente enfrenta o problema. Então eu diria assim, Leandro, nós temos dois perfis de escritórios que nos ouvem agora. Há escritórios que são escritórios menores, com 1, 2, 3, 5 profissionais, que é a imensa maioria de escritórios do Brasil. Nesse escritório, a relacionalidade ela é muito direta, ela é muito simplificada, porque está ali todo mundo junto na mesma sala, tomando um cafezinho. Então, para esse escritório, a minha grande dica é, quando contratar um profissional negro ou negra, sente e converse, se abra a compreender, se abra aquilo que a gente fala que é um ambiente de escuta não violenta, se abra a compreender quais são as dores daquele teu colega que está chegando, daquela colega. Você só vai crescer aprendendo a partir de perspectivas que você nunca se deu conta
conta porque, eventualmente, não é negro, não é negra e, portanto, não sofreu, por exemplo, a entrar no shopping center com uma roupa não tão boa e ser visto e vigiado pelos seguranças. E sim, você que nos ouve no Judicast, isso acontece sim, e acontece hoje em todos os shoppings do Brasil ainda. Aí eu não vou entrar no mérito, é uma discussão profunda, mas acontece, e a dor só é traduzida por quem sofreu. Então, para esse escritório que é um pouco menor, em número de pessoas, Leandro, a dica é, vamos falar muito, vamos falar, vamos ouvir, vamos compreender, vamos fazer pergunta. Nos escritórios maiores, que essa ligação, que essa relação não é tão direta, porque você já tem um outro grau de hierarquia, um outro grau de organização interna, com gerências, com níveis de organização, aí neste tipo de escritório, a reflexão ela é feita ou em nível da autogestão, são os donos, os sócios que precisam tomar o exemplo, tone at the top, liderar esse processo de abraçar os novos colaboradores, juntamente com uma área de recursos humanos, de talentos, gestão de cultura, pessoas, cada escritório tem um nome. No meu escritório, o nome é gestão de pessoas, de cultura, para que ativamente o escritório possa promover ações de inclusão. Essas ações de inclusão são diversas. E elas têm como um grande objetivo, Leandro, permitir que esse profissional, aqui a gente está falando com foco no público de advogados negros e negras, né? Nós estamos falando sobre diversidade racial. Sim. Então, permita que esse escritório contrate e que, uma vez contratado, esse profissional seja respeitado, inserido, incluído, valorizado e entregue ao máximo para o escritório aquilo que ele pode entregar. Por favor, acredite em mim, o seu escritório só terá a ganhar. Vai dar um pouco de trabalho? Vai dar. Talvez gere um pouco de investimento? Sim, talvez gere, mas a lucratividade, vamos usar uma expressão que o mercado gosta, o ROI é fantástico, o Return of Investment é fantástico, não tenha dúvida. Você vai investir tempo e dinheiro em algumas ações, mas você vai ter o fortalecimento de uma cultura interna, de respeito, de acolhimento, de inovação, de liberdade, que vai fazer com que o seu escritório dê um salto. E o seu escritório, acima de tudo, esteja à altura dos tempos de hoje. O nosso modelo de gestão do escritório de advocacia, 90% são modelos de gestão do passado. Escritórios que pararam no tempo. Escritórios que pararam no tempo, atenção, podem, em pouco tempo, se tornar completamente irrelevantes. E aí, Leandro, não tem solução. A solução é a pior possível e ela é muito mais cara. Legal, Fabiano. E eu pensando aqui, né, uma vez que a gente garantiu a inclusão dos profissionais de negros e negras, como eu posso tomar atitudes para fazer com que muitos ocupem posições de liderança, né? Porque uma coisa é eu ter negro na minha equipe, outra coisa é eu ter negros ocupando cargos, por exemplo, de sócios, né? Que é algo ainda muito menos comum ainda, né? É uma pergunta difícil de responder e eu digo por quê. Porque cada escritório tem uma dinâmica societária própria. Perfeito. Posição de liderança é uma coisa, posição societária é outra. Posição de liderança tem muito a ver com a organização interna que você tem do próprio workflow de trabalho, tem a ver com a entrega de metas, tem a ver com atingimento de metas, tem a ver com a avaliação do desempenho profissional, tem a ver com o assessment do teu time. Então, ocupar posições de liderança, na minha opinião e na minha experiência prática, quando você traz para o seu time um advogado negro ou negra, quando você cria ambientes para que ele de fato possa ser incluído na dinâmica do escritório, são pessoas que dão o sangue pelo escritório, porque durante muito tempo não tiveram oportunidades. Aqui existe um elemento que precisa ser muito bem compreendido. Há um gap de oportunidades, quer por conta de preconceito real que algum sócio possa ter, e cá entre nós estamos falando de pessoas. Nada impede que você que nos ouve agora, de fato, tenha preconceito facial. Ponto. E nesse caso, Leandro, não tem nada que a gente possa falar, porque essa pessoa vai continuar filtrando na contratação. Como, felizmente, essas pessoas são minoria no Brasil, o que a gente trata são de viés inconscientes. Então, existe sim gargalos de oportunidade. E esses gargalos de oportunidade, quando você dá uma oportunidade a um profissional negro e negra de entrar num bom escritório para desenvolver sua carreira como advogado, você vai ter ali alguém que vai dar 110%, não 100%. E se essa pessoa realmente está completamente engajado na dinâmica do seu escritório, nada mais natural de que esse escritório esteja pronto, a partir de uma visão estratégica de mobilidade, de plano de carreira, de política de progressão, a que qualquer profissional possa atingir patamares de liderança. Isso é um ponto. Na minha opinião, Leandro, todos os escritórios que forem pelo caminho da diversidade e da inclusão em matéria racial precisam privilegiar, sem nenhum tipo de critério
critério injusto, mas precisam privilegiar que haja a possibilidade de mobilidade. Porque a gente sabe que uma promoção no escritório leva em conta não apenas aspectos objetivos, um atingimento de metas, entrega, performance. Muitas vezes também tem elementos subjetivos, que partem, inclusive, de relacionalidade, de amizade, de identificação. Cá entre nós, a gente está aqui para falar a verdade. Nós somos pessoas, e pessoas geram empatias. E daqui a um pouco eu sou o dono do escritório, jogo tênis, outro advogado joga tênis, aí na hora do cafezinho está falando do Djokovic, que foi expulso da Austrália, do Pete Sampras, quando jogava assim, do McEnroe ano passado. E é óbvio que isso vai criando zonas de amizade, de intimidade, de troca que podem pesar no momento da promoção. Tanto se fala de networking, desse aspecto positivo, que é o aspecto da relacionalidade, dos interesses em comum, etc. Então, os escritórios precisam estar prontos para tomar em conta que muitos desses profissionais vão chegar e não vão saber falar de tênis e vão ter experiências e backgrounds diferentes. Ponto. Então, precisa se ter em conta, Leandro, políticas que sejam políticas corporativas, que privilegiem objetividade, muitas vezes, na mobilidade, porque aí a gente tem um ambiente de equidade na disputa. Do ponto de vista societário, aí não dá para responder, porque cada escritório é uma empresa, a empresa tem dono, e como uma empresa se abre para novos sócios, são critérios que são muito particulares. Porque tem escritórios que são absolutamente familiares, tem escritórios que têm uma pegada corporativa mesmo, então eu não sei o que dizer. Eu posso falar do meu escritório. Hoje, o meu escritório, nós não temos abertura de capital, nós somos apenas 2 sócios, não temos mais sócios, mas nos próximos 3 anos vamos provavelmente abrir para novos sócios e na abertura para novos sócios, levando em conta um conjunto de critérios, porque entrar para uma sociedade também tem um elemento da affection, né, da confiança, etc. O elemento da diversidade será um elemento que nós levaremos em consideração. Como? Daqui 3 anos eu te conto. Legal, Fabiano. E você falou, né, de política corporativa, né? Eu acho que hoje é indiscutível que muitos escritórios abraçaram as causas aí de diversidade e inclusão. Mas, em muitos aspectos, eu observo que em algumas situações a gente vê só um verniz, né? Ou seja, algo muito mais com uma pegada publicitária do que ações concretas. Quem vai para esse caminho, você acha que está correndo riscos? Atenção, atenção. Extra, breaking news. Quem vai por esse caminho vai se dar mal. E vai se dar mal por quê, Leandro? Porque hoje a informação é muito porosa. Tá. Olha o que eu vou dizer para você agora. Por favor, não é à toa que você ouve o Juridicast. Você sai daqui com insights. Preste atenção no que eu vou dizer. Uma das áreas de atuação que eu tenho no escritório e que eu atuo pessoalmente, Leandro, é na área de compliance. Agora mesmo eu estava discutindo aqui o mapa de risco, o gerenciamento de risco para um cliente. Hoje é um risco real você divulgar para a sociedade, através do seu site, das suas redes sociais, seja por qual veículo for, uma postura, uma prática, um programa que não seja verdadeiro. Amanhã ou depois você será exposto. Quando a gente trabalha no compliance, existe uma expressão do mundo de compliance, Leandro, que chama, uma expressão cunhada nos Estados Unidos por ninguém mais, ninguém menos que o Departamento de Justiça americano. Ele tem um documento, que é um documento que tem ali os parâmetros para avaliação de um programa de compliance. E sabe o que ele fala, Leandro? Que o programa de compliance precisa ser efetivo e não um programa de papel. Isso mesmo, Compliance Program Paper. O Departamento de Justiça americano usa essa expressão, programas de compliance de papel. Em outras palavras, tem que ser efetivo. Se não for efetivo e nós te pegarmos, vai ter, inclusive, a majoração de uma pena. Trazendo aqui para a sua pergunta, mais do que nunca, o seu posicionamento seja verdadeiro. Se você não tem uma política interna de diversidade, não divulgue. Siga o seu trabalho. Agora, se você divulgar algo que não é verdadeiro, amanhã, sabe quem vai te derrubar? É o teu ex-colaborador que saiu e vai contar para todo mundo que não é verdade. Sabe quem vai te derrubar? É aquela pessoa, aquele cliente que uma vez fez com você uma pergunta sobre diversidade e você não tinha nada a responder. Sabe quem vai te derrubar? É um movimento que está acontecendo agora em algumas grandes empresas que hoje têm no programa de compliance o pilar da diversidade, elas estão questionando os escritórios que são fornecedores. Você sabe bem disso que eu estou falando, você que nos ouve, se você atende empresas, eles estão mandando questionários para compreender qual é o grau de diversidade dos escritórios. Recentemente eu estava dialogando com uma multinacional de origem norueguesa, submetendo a um processo seletivo, e uma das perguntas era qual é o grau de diversidade do escritório, e nós respondemos um questionário sobre isso.
Hoje, atenção, isso ainda é residual, mas com o tempo e com o avanço na estrutura do modelo de negócio da agenda ESG, Environmental, Social and Governance, né, que é o famoso ambiental, social e governança, esse elemento não vai mais ser um elemento apenas classificatório do processo de contratação, Leandro, vai ser um elemento eliminatório. Escritório sem diversidade provavelmente não será contratado por grandes companhias. Sempre que esses movimentos acontecem na sociedade, acontece um cascateamento, tá? Sempre começa lá em cima, poucas pessoas fazendo, e quando você vê, é uma prática, uma regra, uma boa prática de mercado. Por isso, sendo objetivo na resposta, se não é verdade, não divulgue, porque amanhã ou depois, da onde você menos esperar, vai vir o desmascaramento daquilo que não é verdadeiro. E aí, gente, aí é crise reputacional. Aí é feio. E aí o prejuízo pode ser bem maior do que você imagina. Interessante. E para quem nos ouve aqui, Fabiano, você tem exemplos de boas iniciativas de inclusão racial em escritórios brasileiros que você considera inspiradora? Olha, eu tenho, mas honestamente eu não vou te dizer agora porque eu estou nesse momento estudando um pouco mais sobre elas. Eu tenho muito receio de daqui a um pouco divulgar uma prática que eu entenda, por não compreender profundamente, que é uma prática super bacana, e daqui a um pouco eu estar divulgando uma coisa que não é verdadeira. Mas eu vou te dar uma resposta genérica. Esse movimento está acontecendo em grandes escritórios, sobretudo a partir dos grandes escritórios de São Paulo, que acordaram com comitês internos de diversidade, que debatem o tema em nível de sócio, em nível de alta gestão, em nível de comitê executivo. Recentemente eu estive no escritório de São Paulo, que é o Raiz Fagundes, discutindo isso, conversando com o sócio, uma conversa de advogado para advogado, honesta, transparente, agradável, contando as dificuldades de cada um. Ou seja, mais do que nunca, os escritórios que são modernos, os escritórios que estão atualizados, são escritórios que abriram os seus olhos para esse imperativo da nova forma de fazer negócio. E entenderam que só vão ganhar com isso, porque tornarão as suas culturas internas mais fortes, mais inovadoras, mais vitoriosas, mais resilientes e mais aptas a compreender as mudanças da sociedade, da economia, enfim. Então, eu olho com esperança. Vejo escritórios, alguns dos quais eu conheço, outros eu conheço apenas dos meios de comunicação. O movimento está acontecendo e ele é autêntico. Agora, os frutos, a gente com certeza vai ver um pouco mais de tempo, porque existe uma maturação dessas políticas, né, Leandro? Sim, com certeza. E, Fabiano, uma outra coisa que eu gostaria de conversar contigo aqui, né, além de sócio de um grande escritório, você também tem uma iniciativa, né, que eu acredito que é mais pessoal, né, mas que tangencia essa nossa conversa, que é o Invictus. Conta para o nosso ouvinte como é que surgiu o Invictus. Nossa, essa pergunta é uma pergunta que você me pegou de surpresa, porque, na verdade, eu vou dar um furo aqui, né? Eu não falei publicamente para ninguém do Invictus. Então, é o primeiro lugar em que eu vou falar para a sociedade brasileira dessa ideia e vou contar com muito afeto. Né? Eu sou filho de um motorista, seu Ari, e o seu Ari tinha um sonho de ser advogado, mas a vida não permitiu. Meu pai tinha só estudo até a 5ª série do primeiro grau, na época 5ª série do ginásio, né? Se não me engano. Meu pai é de 1930. Então, muito cedo começou a trabalhar e conseguiu ganhar a vida sendo motorista. E assim ele casou, criou a mim e meu irmão, ambos somos advogados. Mas meu pai era um homem muito brilhante, sabe, Leandro? Eu sou suspeito, porque meu pai morreu em 2018, mas eu acho que meu pai daria um excelente advogado. Era um homem rápido, inteligente, arguto, com raciocínio, uma inteligência emocional super desenvolvida, mas ele não teve oportunidade. E um dia, pensando muito nele, muita saudade, eu fiquei pensando em quantos outros colegas que tiveram a oportunidade de se transformar em advogados, colar grau na faculdade de Direito, que ainda é um ambiente tão desigual, e ainda passaram no exame de ordem, criavam seus escritórios e muitas vezes não tinham, desistiam da carreira porque era muito difícil. Você que está nos ouvindo sabe muito bem o quão difícil é o início de um escritório de advocacia, entrar nesse mercado com tanta competitividade, com tanta concorrência e cada vez mais com aviltamento de honorários, com quebra de prerrogativas. Quem é advogado e advogada sabe que não é fácil. E eu fiquei pensando muito nisso, porque essa é a minha história do meu sócio, Leandro. Eu sou sócio do Paulo Petri. Petri tem uma origem social semelhante à minha. A gente veio de baixo, abrimos um escritório, uma portinha, como a gente brinca, abrimos uma portinha 15 anos atrás, eu e ele, e muitas vezes a gente só foi trabalhar à tarde porque tinha que almoçar em casa antes de ir para o escritório, porque não tinha como almoçar na rua, porque não tinha dinheiro. E eu não estou falando isso aqui para dizer, eu sou uma vítima do mundo. Não, essa é a minha história. Eu gosto dela. Eu amo a minha história.
E é uma história que, 15 anos depois, eu e o Paulo não estamos mais sozinhos. Nós estamos com quase 80 advogados no escritório hoje, trabalhando conosco, para nós e conosco, atendendo grandes empresas e hoje sendo o maior escritório do Brasil, sob a liderança de 2 sócios negros. E aí fica a pergunta, o que a gente pode fazer para melhorar o cenário do empreendedorismo, do advogado negro e da advogada negra? O que nós podemos fazer para ajudar em reflexões sobre gestão, gerenciamento de escritório, marketing, desenvolvimento de competências internas, captação de clientes, né? A gente na Faculdade de Direito aprende mal e porcamente sobre leis. E ninguém nos ensinou, hoje em dia os currículos estão mudando, né? Mas ninguém nos ensinou que quando a gente sai, a gente abre uma empresa, a empresa tem CNPJ, recolhe tributo, FGTS, etc. Ou seja, o escritório é uma empresa, como fazer essa gestão? Então a gente, inquieto com isso, eu e meu sócio, nós resolvemos criar um programa que vai ser divulgado esse ano, e por isso eu não posso explicar mais ainda, de apoio e de aceleração para advogados e advogadas negros e negras que estejam criando os seus escritórios. Um programa baseado em mentorias, vão ser 4 eixos de mentoria, que vão contemplar desde posicionamento pessoal, construção de networking, soft skills, até elementos técnicos mesmo, de aprimoramento, de aperfeiçoamento, de idiomas estrangeiros, etc. E por provocação de um querido amigo, que é o André Porto Alegre, que tem um outro podcast maravilhoso, que é o Gesto de Gestão, ele disse, Fabiano, com certeza. Uma provocação do André, Leandro. Ele me disse assim, Fabiano, e aquele advogado que não quer empreender? Aquele advogado negro, aquela advogada negra que não quer empreender, ele não quer abrir seu próprio negócio, ele quer entrar em um escritório constituído e a partir daí desenvolver a sua carreira. O Invictus não tem nada a apresentar para esse profissional? Eu disse, você tem razão, André, tem sim. E aí nós criamos um 5º eixo de mentoria, que vai ser um conjunto de parcerias que nós vamos estabelecer com escritórios para ajudar internamente a construir políticas que justamente favoreçam, auxiliem esses escritórios na inclusão, no desenvolvimento, no acolhimento, na aceleração de carreiras de advogados negros e advogadas negras em bons escritórios do Brasil. Por quê? Porque eu quero muito ver escritórios liderados por negros e negras darem certo. Isso é importante para a gente aumentar a equidade racial no mundo do direito. Mas também quero ver, nos grandes e bons escritórios do Brasil, mais profissionais brilhando e acontecendo e fazendo história e ganhando dinheiro e sendo esse efeito multiplicador. O Invictus nasce de uma inspiração pessoal e ele nasce com um patrono, ele nasce com um ícone, que é o Mandela. Por que o Mandela, Leandro? Porque o Nelson Mandela, se eu disser para você agora que nos ouve no Juridicast, olha só, lembre do Nelson Mandela. Você vai lembrar do Mandela presidente, do Mandela líder, do Mandela recebendo o Nobel da Paz, né? Esse é o Mandela que a gente acostumou a lembrar. Mas o que você não vai lembrar é que o Nelson Mandela se formou em Direito na década de 40, em Joanesburgo, terminando o curso por correspondência, porque o apartheid impediu que ele terminasse o curso na faculdade. E uma vez formado, o Mandela vai e funda um escritório de advocacia em 1952 com o seu colega de faculdade, chamava Olivier Tambo. Então Mandela cria um escritório de advocacia, o primeiro escritório de negros da África do Sul, chamado Mandela e Tambo. E por que Mandela é preso? Por quê? Porque como advogado, ele lutava contra as políticas de apartheid, de injustiça e de racismo na África do Sul. O Mandela, líder político, Nobel da Paz, ele só existe porque em 1952 existiu um Mandela advogado que abriu um escritório, que botava um terno e uma gravata e ia lá para as barras do tribunal, no balcão do fórum, representar os seus clientes. Então, em homenagem ao Mandela, e o nome Invictus é em homenagem a ele, nós queremos ter mais advogados de terno e gravata, bem-sucedidos, representando seus clientes e mostrando para a sociedade brasileira que há espaço para termos mais advogados negros e negras, mais promotores de justiça, mais juízes, mais embargadores, mais ministros dos tribunais superiores e mais ministros do Supremo Tribunal Federal, que hoje, janeiro de 22, não tem nenhum ministro negro no STF. É uma caminhada do conjunto da sociedade, em particular da comunidade jurídica. O Invictus está aí para tentar ser mais uma gota nesse oceano de novas iniciativas. Muito bom, Fabiano. Parabéns pela iniciativa. E agora, Leandro, eu quero te pedir aqui autorização para lá no futuro voltar e falar um pouquinho do Invictus, porque vai ter bastante coisa para a gente contar, eu tenho certeza. Nós e os parceiros que estão com a gente, que eu ainda não posso contar, mas tem gente grande. Eu costumo dizer assim, Leandro, quando você é baixinho como eu sou baixinho, tá? Tenho 1,63. O ideal é subir no ombro de quem é grande. Então tem parceiros grandes aí com a gente. O convite já tá feito, tá, Fabiano, para voltar para falar do Invictus. Obrigado. E o nosso bate-papo tá muito bom, né? Mas estamos caminhando pro final. E como uma última pergunta, até baseado muito no que você disse sobre o Invictus,
direitos. Na sua opinião, quais são os maiores obstáculos para a criação e fortalecimento de bancas jurídicas, né, fundadas por negros e negras? E você acha que o Black Money ele pode auxiliar na superação desses obstáculos? Vou começar pelo fim. O movimento Black Money, que tem como figura pública Nina Silva, ele é um exemplo impressionante, o qual eu aplaudo de pé. Pra você ter uma ideia, os Estados Unidos têm cerca de 15% no máximo do seu elemento humano, étnico, de afro-americanos. Então, 15% da população americana é de afro-americanos. Então, você tem mais de 90 bancos nos Estados Unidos, banco de dinheiro, que tem como target o público de empreendedores negros e negras nos Estados Unidos. Você tem nos Estados Unidos um movimento que passou por toda a luta pela emancipação, né, pela abolição da escravização. É um movimento que passa por afirmações de direitos, sobretudo na década de 60, né, a luta do civil rights americano, e vem empoderamento, inclusão e empreendedorismo, enriquecimento, protagonismo de negócio. Isso é muito importante. Então, movimentos como o Black Money, que é um movimento brasileiro, né? Embora o nome seja em inglês, mas o movimento é brasileiro, e são tantos outros, né? Tem a Nina Silva com Black Money, tem a Monique Evelli, tem a Luciana Genot com o IDBR. São movimentos que tratam o assunto da diversidade, da inclusão racial, não apenas a partir da perspectiva, Leandro, sociológica, que tantas organizações já fazem há mais tempo. Tratam essa temática a partir de uma visão de enriquecimento, de empoderamento. Enriquecimento, veja bem, eu não estou falando de tornar as pessoas milionárias, estou falando de enriquecer as pessoas, aumentar o seu poder aquisitivo, sua capacidade de compra, sua capacidade de consumo, sua capacidade de empreendimento, sua capacidade de geração de novas oportunidades para outras pessoas. Você imagina que eu, quando criei o escritório, era eu e meu sócio, e nós não empregávamos ninguém. Hoje nós empregamos, ao todo, mais de 80 pessoas, colocando junto o time de back-office, de administrativo. Então, eu começo invertendo a resposta. Movimentos como o Black Money são fundamentais porque eles apoiam essa dimensão, que é a dimensão de ter negócios liderados por homens negros e mulheres negras. E o negócio não vai dar certo, gente, porque ele é de negro ou de negra. Não tem nada a ver. O negócio vai dar certo porque ele é bom, porque ele tem plano estratégico, porque ele tem plano de negócio, porque ele tem sustentabilidade, porque ele respeita as leis, porque ele tem um bom posicionamento de mercado, porque ele tem uma boa experiência do cliente. É assim que o negócio dá certo. De branco, de negro, seja de quem for. Mas esses movimentos, eles aceleram, fomentam, eles incubam, eles apoiam. E, voltando para a pergunta de por que temos poucos escritórios com liderança de negros e negras, eu acho, em primeiro lugar, que nós não temos poucos, não. Nós temos muitos no Brasil, felizmente. Mas existe aqui um processo que ele é histórico. E eu vou te mostrar por quê. Quando eu me formei em Direito lá em 2002, eu tinha, entre os 6 mil alunos da PUC do Rio Grande do Sul, nós não tínhamos mais do que 100 alunos negros em toda a faculdade. Por que eu sei muito bem desse dado? Porque eu era o presidente do centro acadêmico da faculdade quando eu me formei. Então nós não tínhamos, certo? Porto Alegre tinha 2 faculdades de Direito naquela época. Hoje tem 11. Então, evidentemente que hoje, depois de políticas afirmativas, de política de cotas, depois do aprimoramento de bolsas de estudo, você tem mais bacharéis negros e negras, logo mais advogados e advogados. Então, a primeira parte da resposta é uma marcha histórica, isso está acontecendo. E a segunda parte da resposta é que nós precisamos desenvolver skills de gestão. Essa é a minha opinião, skills de gestão para esses escritórios, tá? Porque são advogados talentosos. O problema não está no exercício do direito, o problema muitas vezes está onde? É nas ferramentas de gestão que a gente pode aprimorar para ir ocupando espaços. Tá? Porque a advocacia, ela obedece a uma regra, uma única regra, que é qualidade, entrega, ética, transparência, bom preço. Essas são as regras que movem a advocacia. Então, cada vez mais, nós teremos escritórios protagonizados por homens negros e mulheres negras, como nós vamos tendo agora, Leandro, bancas de advocacia formadas apenas por mulheres. Sim. Isso por quê? Porque também existe um movimento de empoderamento feminino, de protagonismo feminino, de construção de espaços que são apenas das mulheres. Isso é muito bom, porque isso vai dialogando. Existe espaço no mercado, o mercado é muito grande, e existe espaço no mercado para várias novas experiências que se complementam e dialogam entre si. Por isso, fica aqui o meu agradecimento por esse convite e dizer para você que falar de empreendedorismo, de liderança de advogados e advogadas negras, para mim é algo que me enche de ânimo
e de esperança de que nós vamos construir uma comunidade jurídica com maior diversidade, com menos desigualdade e com uma visão humana, Leandro, mais sofisticada de quão longo ainda é o caminho do Brasil enquanto democracia, enquanto sociedade, para que seja um país mais justo, igual e inclusivo para todos e todas os cidadãos e cidadãs brasileiros. Muito obrigado. Foi uma honra estar no Juridicast. A honra acho que foi nossa, Fabiano. Eu que agradeço a sua participação. E já fica o convite para você voltar para trazer mais detalhes do Invictus. Convite aceito. Obrigado. E obrigado a você, acima de tudo, que ficou nos ouvindo aí nesse tempo todo. Desculpa se eu me enrolei um pouco. A gente é advogado, né? Advogado fala demais. Mas é uma alegria muito grande. Muito obrigado por você nos ouvir no Juridicast. Por favor, é um pedido que eu quero fazer a você que está nos ouvindo. Multiplique. Porque quando a gente multiplica boas ideias, como é o Juridicast, ganha toda a comunidade jurídica. Um grande abraço, Leandro. Gostou desse podcast? Então compartilhe o episódio nas redes sociais e acompanhe o Juridicast, produzido pela agência Javali, especialista em marketing jurídico. Um grande abraço e até a próxima quarta-feira, às 7 da manhã.